Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente um tema da atualidade analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. Estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, de onde falamos ao vivo todos os sábados, das 8 às 9h30, com a sua companhia, com a sua participação, ajudando a construir o programa Semeando a Boa Nova. Lembre sempre, entre em contato conosco através das nossas mídias sociais. Nosso programa vai ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, onde a interação dos nossos ouvintes e espectadores é muito importante. Entre em contato conosco também através do nosso telefone DDD 11 997 666 555, onde nós estamos todos preparados para receber suas mensagens, as suas sugestões e tornar o nosso programa ainda melhor. No dia de hoje estaremos falando sobre criança e religião. A nossa convidada, muito querida, Mônica Etz, que representa a Casa Espírita Maria de Nazaré de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada. A religião é um pilar importante na educação moral das crianças, mas às vezes é muito difícil elas se interessarem por a religião. No programa de hoje conversaremos sobre esse tema com base na filosofia espírita de Allan Kardec. E agradecendo sempre a nossa equipe que proporciona esse programa chegar até vocês. Nós temos um apoio do Acácio, do Anderson, da Clarissa, Danilo, Fernando, o Hélio, o Eros, a Juliene, o Marinho, Patrícia, Paula, Suzete, Turíbio, que hoje em atividade profissional está, e o Valdecir. Uma equipe muito grande, esperando sempre o apoio, o carinho de todos vocês. Mônica, vamos começar o nosso programa falando de qual é a importância da religião para as crianças. Vamos lá. Tá bom. A importância, né? Então, eu queria primeiro colocar o contexto atual, né? Nós estamos numa fase de transição planetária. Então, daqui a um tempo, a Terra vai deixar de ser esse mundo assim, onde o mal predomina, vai passar a ser um mundo de regeneração. Então, vai ser uma coisa muito boa. E nós sabemos, né, nós temos muitas informações que estão lá no livro A Caminho da Luz, que um tempo atrás, seres vieram de outro planeta, que também estava exatamente nessa fase de transição planetária. E eles não acompanharam aquele progresso do planeta. Então, eles foram exilados, são chamados exilados de capela. Então, se você for lá e ver as pirâmides, né, até hoje há um mistério, como é que eles conseguiram construir, há toda uma tecnologia que eles tinham lá, que inventaram, né, que mostra que havia um desenvolvimento da inteligência muito grande. Então, nós estamos também com o desenvolvimento da inteligência bem forte, mas a moral nesse planeta está muito lá para baixo. E esses exilados de capela também estavam assim, com a inteligência avançada, mas com a moral lá embaixo. Então, Jesus recebeu eles aqui na Terra, Jesus, o governador da Terra, né, para que eles viessem para cá para se desenvolver, porque eles estavam atrapalhando o progresso do mundo, que tinha que virar mundo de regeneração lá. E aí, nesse momento, foi importante para a Terra, porque eles ajudaram a construir várias coisas. Então, a gente está num momento muito parecido de transformação. E, nesse período, o que acontece? Vai ter espíritos que vão ser exilados da Terra. Né? Quem é que vai? Quem é que não vai? A gente não sabe exatamente como é que vai ser. Mas aqueles que não acompanharem o progresso moral vão ser exilados. Mas isso não é uma expulsão brusca, né? É um processo e que há várias chances de continuar. E essas chances de continuar é dada pelos resgates, né?
Então, seriam os karmas, os sofrimentos da vida, as vicissitudes. Então, a gente está no momento em que a grande maioria dos espíritos estão recebendo novas chances de permanecer aqui na Terra. Então, esses são os nossos filhos, somos nós, né? Então, a gente está recebendo crianças inteligentes, mas que precisam desenvolver a moral. São os espíritos medianos, né? Precisa há esse atraso moral de uma forma assim, na maior quantidade, precisa desenvolver isso. E a gente fica pensando o seguinte, né? A criança, ela gosta muito do imaginário, do conto de fada, do super-herói. E quando para conversar, trazer um material mais educativo, aí elas fazem aquela cara de sono, de cansaço, não quer ouvir. Né? Então tem que ter uma perseverança, principalmente nessa questão do desenvolvimento moral. Por quê? Elas vão se deparar com os resgates, né? Que são as grandes chances de permanecer aqui na Terra. Como nós também estamos recebendo os nossos resgates de dívidas de outras vidas. Se elas não receberem agora esse material moral, o desenvolvimento da religiosidade, da espiritualização do ser, elas não vão ter assim essa força moral diante do sofrimento, que não vai ser pouca coisa, né? E aí a gente pensa o seguinte, o que vai acontecer então? Eles podem ir para o suicídio, para as drogas, fugir aos seus deveres, né? Cair na depressão. Então é importante perseverar, trazendo esse desenvolvimento moral, religioso, espiritual, né? E a gente sabe o seguinte, que o Consolador prometido, né? A doutrina espírita que vem consolar em tempos de pandemia, em tempos de transição planetária, em tempos de resgate de nossas dívidas, de dar o seu testemunho, só vai ser o Consolador. Quer dizer, esse adjetivo ele só tem sentido se sair dos livros, senão não faz sentido nenhum. Só o nome dizer assim, a doutrina espírita é o Consolador prometido, não diz nada, porque está presa ao livro. Então é preciso realmente, seja estudando a Bíblia, o Novo Testamento, o livro dos Espíritos, é preciso desenvolver essa parte espiritual na criança, porque a vida não vai dar trégua para ninguém, né? A vida vai trazer suas dificuldades e cada um tem que correr atrás disso. Eu acho que essa é a importância de desenvolver a religião. Perfeito, Mônica. Nós vamos elaborar uma enquete para o dia de hoje e gostaríamos muito da sua participação. Como incentivar a religião nas crianças? Essa é a nossa questão, essa é a nossa pergunta e nós teremos 3 alternativas. A primeira delas, participando do Evangelho no Lar. A segunda, a evangelização infantil. E a terceira, estimulando a prática da caridade. Participe, que até o decorrer do nosso programa nós vamos falar um pouquinho sobre esse resultado e em questões práticas de como incentivar a religião para as crianças. Marinho, muito bom dia. Estou aqui bom dia, Flávio. Ansioso por uma resposta, né, que a gente acaba trazendo sempre para nós aqui no dia a dia, se existe uma idade para que os filhos sejam mais influenciáveis, ou essas crianças sejam mais influenciáveis para receber a educação moral dos pais de acordo com a visão espírita. Não, sem dúvida. Existe sim, e é interessante observar que isso é alguma coisa que existe, é uma convicção, é uma explicação espiritualista, vamos dizer, nem necessariamente espírita, que está presente em outras filosofias espiritualistas também, né? Ou seja, nós sabemos que a alma, quando reencarna, né, ela traz consigo todo o patrimônio de conhecimento, experiências, né? E ainda que não tenha uma lembrança clara disso tudo, né? E nós entendemos que até aproximadamente os 7 anos de idade, é o período que essa alma, esse espírito leva para efetivamente completar o processo de experiência aqui na Terra, reencarnatório, né? É interessante nós observarmos que por volta dos 7 anos, em todas as culturas aqui da Terra, mesmo em outras religiões, outras etnias e tudo,
tem um padrão nessa história, né? Até mais uns 7 anos de idade, a criança ainda está muito ligada com os pais, está muito ligada com a família. A criança ainda, lembrando o que a Mônica colocou, ela gosta de historinhas, ela precisa daquela ideia do mundo maravilhoso, do mundo lúdico, do mundo fantasiado, né, de uma certa forma. E pode reparar que mais ou menos por volta dos 7 anos é quando ela começa a trocar a dentição, né? Que também tem algo a ver com todo esse processo. Parece que é quase um sinal da vida, né? Dizendo, olha, agora você assumiu o teu corpo, né? Agora você chegou mesmo, né? E daí para frente tudo muda, né? Em todas as culturas, é a época que a criança começa efetivamente uma educação formal na escola, com pequenas variações, mas é nessa época que o mundo muda para a criança, de uma maneira geral, né? Então esse período de 0 a 7 anos é um período muito pródigo, é um período muito importante para que a criança possa assimilar todos os aprendizados, né? E é impressionante como isso acontece. Agora há pouco nós tivemos aqui a presença do Pedrinho, do filho da Clarissa. Ia né? comentar isso Não é agora verdade? também. Quando a Clarissa fala, cadê o papai do céu? Ele já olha lá para cima e levanta a mãozinha dele. Quer dizer, olha o aprendizado que ele teve já com 1 aninho praticamente, em que ele está sabendo que tem um papai do céu, sabendo que assimilando todo o aprendizado. E isso que a criança assimila nesse período é uma base, forma uma base que serve para ele para o resto da vida. Então a pergunta que você nos faz, o Flávio, sim, esse período até aproximadamente 6, 7 anos de idade é um período valioso. É como se fosse uma fita de gravador, né? Ou como se fosse... A gente não usa mais fita hoje em dia, né? Estou denunciando a minha idade aqui. É um período que a coisa está como se fosse uma fita virgem, que você grava ali e aquilo fica lá, né? Então é um período que nós, os pais, os responsáveis, educadores, precisam aproveitar muito bem para incutir a base que vai servir de referência para o resto da vida para aquela criança. Perfeito. Clarissa, 1 aninho, é fácil influenciar a criança ou educar a criança nos princípios religiosos? É uma responsabilidade dos pais isso, né? A Mônica estava comentando aqui sobre a importância dessa educação moral. É muito fácil a gente se preocupar só com as coisas materiais, né? 1 ano ou qualquer idade que seja, tem roupa para decidir, remédio para tomar, né? A rotina para estabelecer, tantas mudanças, e a gente facilmente se perde, foca somente nas coisas materiais. Se a criança está se socializando, né? Se ela está bem de saúde, se ela está se alimentando bem. Mas o que a Mônica trouxe é a importância de não olhar só essas coisas materiais, o desenvolvimento da inteligência, a escola que a criança vai frequentar, mas também incutir a espiritualidade nela, né? Tem que ser uma preocupação tanto quanto, talvez até mais que as outras coisas. Então, os pais eles devem entender a melhor forma de fazer isso. Com 1 ano, por exemplo, no meu caso, ele não vai entender tantas coisas, mas de alguma maneira a gente precisa, em qualquer idade que seja, envolver essa criança, se preocupar com isso, para que ela possa entender Deus, Jesus, o amor, né? Enfim, da melhor forma que seja para aquela idade, que seja adequada a ela, mas que os pais precisam prestar atenção nesse ponto, tanto quanto, talvez até mais, do que todos os outros que ele cerca de cuidado à criança, né? Perfeito. Hélio Dedanossi, agora diga para mim, é de pequeno que se torce o pepino? Quanto menor, melhor, viu? Eu pensava aqui, né? Que a gente devia falar. Quando é que devia falar? Acho que quando está na barriga da mãe ainda, né? Já pode começar a falar já, né? De Deus para ele, né? Mas a mãe já pode começar a conversar lá na barriga, né? Olha, você está chegando, você é muito bem-vindo, aqui está chegando um lar cristão. Já pode começar a preparar o bercinho para ele, né? Onde ele vai nascer, o berço da família, né? Preparar esse berço, preparar essas coisas, e é daí para frente você deve o tempo todo fazer comparações. Eu acho que o que a gente não deve tentar é influenciar para esta ou aquela religião, mas falar de Deus, né? Falar da criação, falar que tem alguém que tomando conta, né? No mundo, que ele não está sozinho, que ele nunca vai estar sozinho, que sempre tem alguém olhando por ele, mesmo que não tenha ninguém perto, mas tem alguém olhando por ele, essas coisas todas, né?
E eu tenho agora, estou cuidando de 2 netos. Eu estava aqui pensando, eu estou aqui entre 2 mães, né? E 2 mães, e eu como pai, não participei muito da infância dos meus filhos, porque eu trabalhava muito, eu viajava, sabe? Mas agora estou tendo oportunidade, estou com 2 netos. Um com 2 anos e um com 7, estou cuidando. Aqui na pandemia estou cuidando de 2 netos. E esse de 7 que está na escola agora, que já está no 2º ano, né? Ensino fundamental chama, né? Começa antigamente era o primário, né? Esses dias ele recebeu uma orientação. Eu estava vendo na escola a respeito da história dos ratos, né? E no livrinho que ele recebeu tinha a história lá, dizendo que os ratos viviam na floresta. E depois fizeram nas casas, né? Aí ele teve que sair da floresta. E aí não tem para onde ir mais, ele teve que entrar dentro da casa. Dentro da casa, as pessoas começaram a espantar os ratos, matar o rato, né? E matar o filho do rato. É uma história nesse sentido, né? E que ele não tinha culpa, ele queria viver na floresta, mas tiraram o lugar dele e tal. Aí no final a professora pergunta para ele assim, e aí o que você achou da história? Ele falou, eu estou muito triste, com dó do rato. Você percebe então que eles... A própria escola está trabalhando isso hoje já, né? Essa moral na criança, pelo menos a ética, né? Se não for a moral, a ética, né? Da relação dele com o mundo, com os animais, né? Até com esses animais chamados peçonhentos, né? Quer dizer, por que ele atrapalha a gente? Porque nós atrapalhamos eles primeiro. Essa relação com o mundo está sendo trabalhada. Eu acho que está indo bem essa parte, viu? Perfeito. Mônica, então, como o Hélio comentou, o Marinho também fez um espaço, né, no tempo da infância, então a idade que a criança vai começar a se sentir influenciada pela orientação religiosa pode ser então desde a barriga ou tem uma data específica, uma idade específica? Então, eu também achava que era na barriga. Depois, lendo Vida e Sexo, eu percebi que é antes também, né? Então, quando o casal coloca assim, não está na hora da gente se relacionar, tudo tem o seu momento, não vamos atropelar as etapas. Porque, às vezes, os filhos que querem nascer ficam nessa ansiedade e ficam vibrando para que eles se juntem, né? E aí os pais vão pontuando, olha, vamos respeitar as regras, né? Essas regras são importantes, né? As regras da vida, a ética, né? Então, ali lendo, eu achei interessante que começa já, que eles ficam muito próximos, né, do lar que querem nascer. Já começa ali uma educação. E no bebê, o cérebro está em desenvolvimento. Mas tem uma parte que já nasce prontinha, que é o sistema límbico, né? Ali é a área da afetividade, né, das sensações. Então, o que você puder explorar nessa área vai ficar gravado para sempre. Então, é uma espécie de inteligência que já está prontinha. Então, se você vai... aí vou entrar mais na área da evangelização, né? Você vai contar a história do lava-pés, que Jesus lava os pés dos discípulos, aí lava o pezinho do bebê, e alguém se veste de Jesus, lava o pezinho, ele nunca mais vai esquecer, porque o frescor no pé, aquilo entrou por essa área do cérebro que está pronta. Então, se pudesse explorar essa área, começa então somar essas regras de bem proceder, né? E que elas vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral é o respeitar das regras, né? E a gente entende um pouquinho que na doutrina espírita ele coloca que a gente tem que ter amor e energia, né? Se ficar só no amor, pode ficar mimado. E realmente tem que ser os dois juntos. Por exemplo, você pega uma criancinha de 2 anos, 3 anos, aí vira um adulto que não tem nenhum laço afetivo com essa criança e fala, não pode, que não sei o quê. A criança se assusta, vai ficando assim entre as pernas da mãe, teve ali só o temor, né? Então, ela se afastou, mas ela não necessariamente obedeceu aquela regra, porque faltou o vínculo afetivo. Então, para que desenvolva a moral na infância, é uma aceitação dessas regras de bem proceder, a arte de vivenciar essas regras, né? Então, tem que ser uma mistura de energia e amor, né? Essas duas andando junto é que vai fazer com que a criança
se encante por esse universo do bem proceder, né? É um universo. E também eu ia colocar que a criança, então, quando é bebezinho, ela vive por instinto, né? Então, já pode também a mãe educando a criança suportar o desconforto de não ser atendida imediatamente, né? Então, você pega ali quantos jovens que procuram as drogas, o suicídio, porque não consegue suportar o desconforto do não, né? Então, não é para deixar o neném chorando para sempre no berço que vai criar ali um trauma, né? Mas não atender imediatamente, né? E não atender todos os apelos. E depois, quando ele vai ficando maiorzinho, a criança ela começa a obedecer as regras, não por ela mesma, mas para agradar os pais, a professora, o evangelizador. Isso é normal, faz parte do cérebro da criança, não dá para exigir dela muita coisa. Depois, ela vai fazer porque ela vai entender que aquilo é importante. Então, ela recebe o troco a mais. Ela vai lá e devolve sem ninguém ver. Isso é moral. Aí, essa fase, tem adulto que nem tem, que não entrega o troco a mais, né? E tem adulto que ainda está na fase do bebê, que é viver para atender o estômago, as sensações físicas. Então, o processo normal é desenvolver a moral, né? E quando a criança vai vamos dizer, 12, 13 anos, né? Ela começa a entender que não é fazer para atender os pais, mas porque aquilo é importante para ela. Mas tem adulto que ainda não entendeu, né? Mas a grande proposta do Espiritismo é essa autonomia, esse desenvolvimento moral. É muito bem colocado, porque até na sequência, né, das nossas questões, o que nós vamos fazer quando os pais ou outros cuidadores possuem religiões diferentes, costumes diferentes, porque aí há um conflito, não é, Marinho? Quando a gente tem essa situação de que no processo educacional a gente tem um desequilíbrio do adulto, né, influenciando a criança. Como a gente pode falar um pouco sobre isso, Marinho? Então, essa questão realmente é muito delicada, não é? Porque nós estamos aqui com atenção ouvindo a Mônica, trazendo para nós o que seria um bom processo de desenvolvimento moral de uma criança, não é? Agora, nós ainda não chegamos na escola, ainda não chegamos na religião, né? Estamos ainda falando um pouquinho daquela fase inicial da criança, né? E ela já deu essa resposta. Quer dizer, se naquela fase inicial da criança, que é uma fase de acolhimento, de receber um espírito que está vindo para uma nova experiência aqui na Terra. Para uma criança que está chegando neste mundo, chegar aqui neste mundo é algo muito difícil. Se não tiver um acolhimento afetivo, que é normalmente o que a mãe faz naquele momento, de envolver a criança com todo o amor, a criança vai registrar isso de alguma maneira, né? Então, independentemente de quais são os valores, quais são as crenças religiosas que os pais tenham, isso não tira a necessidade fundamental de ter uma criança mentalmente, espiritualmente saudável, de que ela seja acolhida com afeto, acolhida com amor naquela casa. Nós não podemos dizer que é só o Espiritismo que acolhe bem uma criança. Nós vamos encontrar pessoas que nem têm propriamente uma convicção religiosa, mas que têm um amor profundo no coração e que vão receber bem aquela criança. Isso é fundamental. Agora, qual que é a diferença com relação ao Espiritismo? Que é isto que a Mônica acabou de dizer. Ele explica o porquê dessa história. O Espiritismo explica para as pessoas que participam nas suas reuniões, que participam nos seus cursos de desenvolvimento filosófico, né? O que significa a formação moral, o que significa a formação espiritual de uma criança, né? E a necessidade desse acolhimento, do bom exemplo, de como saber proceder. Agora, a pergunta que você nos faz, ela dá em si uma ideia do que acontece quando nós temos um lar desajustado, né? Quando nós temos um lar em que pai e mãe brigam na frente da criança, aquela criança que está assistindo desentendimentos muito sérios em casa,
aquela criança que nunca ouve falar em Deus dentro de casa. Quer dizer, veja que formação que essa criança vai ter e o que vai acontecer com o nosso mundo, né? Depois nós vamos voltar naquele ponto inicial que a Mônica trouxe da evolução coletiva, da evolução do mundo, né? O que vai acontecer com esse mundo se todas as crianças forem criadas e tratadas dessa maneira, né? Como vai ser difícil. Então, seja qual for a crença religiosa dos pais, é muito importante a harmonia, muito importante o acolhimento, né? E é muito importante que os pais se entendam, que os pais estabelecem. Nós temos aqui no centro experiências assim. Nós temos aqui experiências de mães que são espíritas e pais que são de outra religião. Mas, felizmente, chegaram ao entendimento. Chegaram ao entendimento de como é que vão conduzir a formação religiosa daquela criança. Tenho a impressão que a Mônica vai poder nos ensinar melhor sobre isso. Perfeito. E você, nosso espectador ouvinte, já respondeu a nossa enquete? Como incentivar a religião nas crianças? As questões são muito importantes e a sua resposta auxiliará na construção do nosso programa. Na semana passada, nós tivemos 2 ganhadoras, que foi a Regina Soares e a Lele Mantoani, porque quem participa do nosso programa concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, a quem a gente agradece esses livros que nos são concedidos para mandar para os nossos ouvintes. Flávia, aliás, a Lele Mantoani, ela mandou uma mensagem para nós, disse que não conseguiu retirar o livro semana passada, porque ela tomou vacina. Então, a gente gostaria só de falar que fique tranquila, que todos que ganharam o livro fica aqui guardadinho, que pode vir retirar quando puder. Todo sábado, a partir das 9h30, né, aqui no Semeador, na Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Perfeito. E, Clarice, aproveita que você está aí falando sobre as nossas mídias sociais, a participação dos nossos ouvintes, como é que nós estamos? Tem muitas pessoas passando lá, Flávia, vou mandar um abraço para algumas delas, mas a gente agradece todas as mensagens, como, por exemplo, a Maria Grandini, Luzia Zago, a Regina de São Bento do Sapucaí, a Marli Albuquerque, o Edson Dominichelli, Vera Chiarato e a Denise Machado, que inclusive fez um comentário interessante, que as escolas, né, a gente pode até falar mais sobre isso depois, têm a educação socioemocional no currículo. Questões de moral e ética são trabalhadas e discutidas. Perfeito. Mônica, queria lhe fazer uma pergunta que até foge um pouco do nosso roteiro, mas para esclarecer a nossa audiência e inclusive reflexionarmos aqui na nossa bancada. A diferença entre religião e religiosidade. Religião, ao pé da letra, né, seria o ato de se religar a Deus, né? Então, a doutrina espírita, ela é religião nesse sentido. Então, ela não tem, assim, velas, rituais. Se tiver em algum lugar, são vestígios ainda nossos, que ainda estamos muito presos às outras épocas de nossas vidas e ainda não conseguimos aprender a simplicidade da doutrina espírita. Mas a religiosidade, a questão da religião, religiosidade, né, a gente pode entender pela o desenvolvimento espiritual, né? Então, essa aí é uma coisa que independe da religião. Tem gente que está em uma determinada religião, mas não se espiritualizou. A outra a outra já conseguiu mais. Então, essa questão da religião teria que ver por dentro, né? Então, nem todos os católicos são iguais, nem todos os espíritas são iguais, né? O quanto a gente está ligado a Deus, né? Essa é a questão. Mas em relação à diversidade das religiões, a gente tem que se ater a uma grande preocupação, que é a seguinte: quando chega na fase da adolescência, é uma fase que tem as suas peculiaridades. Elas questionam muito as coisas, os jovens, né? E uma delas é a própria religião. Eles questionam tudo. Então, o que você passa para a criança, ela topa de cara, né? Então, você pode até explorar essa parte do imaginário, né? Dos símbolos da Bíblia e tal. Mas se você não explicar o que significa aqueles símbolos da Bíblia, quando chega lá na adolescência, ele descarta tudo, porque ele acha que é história só para criança, né? Então, há de se considerar que a adolescência é uma fase muito difícil para os pais, para o jovem, e que se não tiver informação suficiente para explicar o porquê do porquê do porquê, eles abandonam,
né? Então, vai todo aquele trabalho por água abaixo. Assim, com todo respeito a todas as religiões, é melhor dar o maior número de explicação das coisas. E isso, o Espiritismo é muito rico, né? Ele explica tudo. Eu queria fazer uma ressalva, colocar em parênteses, os grandes teólogos, e aí a gente vê católicos que são biólogos, e eles conseguem ter a interpretação deles. Eles pegam aqueles símbolos da Bíblia e interpretam para si. E são felizes, estão ótimos, está tudo certo. Mas isso não é passado para a criança, e ela não consegue fazer esse pulo do gato, que é interpretar, trazendo para a lógica, para a razão e tal. E aí você passa todos aqueles símbolos, não explica, chega na adolescência, isso dá problema, ele abandona a religião. E aí isso é muito ruim, porque na adolescência tem todos os impulsos biológicos ali, e sem religião ele pode cair para a promiscuidade. Perfeito, Marinho. Não, legal. Essa colocação da Mônica me faz pensar aqui o momento que nós estamos vivendo. No começo ela falou muito da transição que nós estamos vivendo, né? E sem qualquer conotação espiritual, é muito fácil de observar que o mundo está mudando, né? Coisas que nós tínhamos como costumes, como hábitos, a questão de 2, 3 anos atrás, hoje são outros. Quer dizer, existe um grande processo de mudança só na observação material nossa que está aqui. Agora, se nós enxergássemos, ou se conseguíssemos enxergar o que se passa na dimensão espiritual, em termos de grandes mudanças que estão ocorrendo, né, nós poderíamos compreender melhor este momento que a gente está vivenciando, né? Nós estamos vivendo um momento em que está presente muita dor. Pessoas que estão morrendo, né, por causa da doença, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão perdendo seus entes queridos, pessoas que estão ficando doentes. Então, esse momento que nós estamos vivendo, que é um grande momento de teste para a humanidade, o que nós percebemos quando estamos aqui no Centro Espírita, que estamos aqui conversando com as pessoas, é que aquelas pessoas que têm o entendimento da religião, que têm o entendimento da religiosidade, que creem em Deus, elas dizem, elas expressam que isso os ajudou a passar melhor por essa fase que está aqui. Agora imagina a criança que é desenvolvida, que é educada, longe da religião de alguma maneira, em que os pais não falam de Deus, em que os pais não tentam dar essas explicações que a Mônica colocou, as crianças que vivenciam e aproveitam um mundo distante de uma religião. Quando ela chega na adolescência, eu quero pegar o ponto que foi aqui colocado, ela vai pensar assim, caramba, eu vivi tão bem até agora eu não precisei disso, né? Por que eu tenho que me apegar à religião nesse momento? É a questão do materialismo, né, que força as coisas, né? Por que eu tenho que agora me preocupar com a religião de alguma maneira, né? E aí vai ser muito mais difícil, porque quando chegar o momento de passar pelas provas, quando chegar os momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo agora, aquela criança, aquele adulto já que foi formado sem a base religiosa, ele vai ter muito mais dificuldade de passar por aquilo e resistir e saber interpretar aquele momento difícil que ele está passando. Então, quando a gente fala da importância da religião para a criança, é por aí, né? Quer dizer, é uma base de força, é uma base de compreensão da vida, a dimensão espiritual da vida, que no momento difícil vai ser útil porque ele vai sofrer menos, né? Ou seja, não é a religião pela religião, tá certo? Não é a religião porque precisa ter religião. É a religião que precisa para que as pessoas possam estar caminhando com mais segurança, com mais esperança, com mais coragem, com mais resiliência nos momentos difíceis da vida que tem. Perfeito. E não é uma religião teórica também, né? É uma religião de simbolismos. É a ideia de Deus, da bondade de Deus, mas também das leis morais,
da lei de amor ao próximo, a lei de compreensão do próximo, né, a lei do perdão. Então, quando a gente fala de religião aqui, né, não é só o simbolismo, né, de acreditar em Deus, de acreditar nas passagens específicas, mas a ideia, a lei moral, né, é isso que precisa ser passado para que essa criança ela saiba agir da melhor forma, em perdoar o amiguinho, né, em compreender aquele que fez algo errado, porque isso também vai ajudar no futuro ela não sofrer tanto quando alguém ofender, quando alguém prejudicar, porque é isso que a gente enfrenta ao longo da nossa vida, dentro dos nossos desafios. Então, esse adolescente, como a Mônica comentou, pode até questionar o simbolismo, pode até questionar a teoria, mas ele tem que ter dentro de casa o esforço dos pais em tornar, né, a lei moral em prática, respeitando o vizinho, respeitando alguém no trânsito, né, respeitando aqueles que agem de maneira incorreta, né, perdoando, se esforçando para isso, e ter essa lei moral muito bem clara, né? Porque é isso que vai dar base para ele. Se ele questionar o simbolismo, se ele questionar a teoria, mas ele vai saber agir da melhor forma, evitando futuros sofrimentos. Então, eu só queria abranger um pouco mais a ideia de religião para as leis morais também. Não só a ideia de Deus, mas como essa pessoa precisa se comportar de acordo com as leis de amor, né? Perfeito. Hélio? Eu acho que, até ouvindo aqui atentamente, né? Mais do que falar, a gente tem que dar exemplo, né? Acho que é fundamental, porque a criança acho que não escuta muito o que a gente fala, mas ela observa mais o que a gente faz do que o que a gente fala, né? Porque a hora que você tem que deixar muito claro, acho que para a criança, pelo menos eu sempre procurei deixar, de que todos os nossos atos têm uma consequência. Todos, sem exceção. Os mais simples. Você tirar uma pedra no jardim, vai lá, movimenta uma pedra que está em cima de um gramado, você tem consequência. Você olha embaixo, tem tatuzinho, tem formiga, tem animais vivendo ali embaixo. Mostrar para eles também, eles vivenciarem, observarem que todos os seres vivos que estão aqui no planeta têm dificuldade e enfrentam oposições, dificuldade para viver, tem que se defender, né? Tem que andar, tem que se abrigar, né? E que tem inimigos naturais também, que acontece, que ele percebe, tem que passar essa informação para eles observarem isso tudo, eles saberem que também que eles, no momento em que eles tiverem que viver, eles vão viver sempre, eles vão encontrar dificuldades para viver também, vão encontrar oposições, vão ter que contornar. Um dia eu entrava com o carro em casa, assim, e tinha sabe aquele cordão de formiga passando na garagem, assim? Passando aquele cordão de formiga, passando bem onde eu ia passar com o carro. E agora, eu entro ou não entro, né? Eu vou passar junto dessas formigas todas aí. Não sei que adianta acho que encontrar alguma coisa gostosa para comer do outro lado, estava todo mundo passando para aquele lado lá, né? Falei, passa ou não passa? Mas eu peguei, não passei não, voltei, né? Acendi o farol do carro, né? Para ver se elas paravam, fiquei esperando elas parar de passar para depois eu passar, né? E aí o meu neto percebeu, ele viu aquilo, né? Ele viu, mas é formiga, mas ela tá. Vamos deixar, daqui a pouco elas vão embora, espero que elas vão sair já daí, né? E saíram, de fato saíram, parece que escutaram, né? Escutaram, ouviram o movimento ali, elas pararam de passar e eu peguei e passei. Nós temos que mostrar isso para a criança, que a gente respeita. O respeito nosso para com os outros seres que estão aqui no planeta. É fundamental isso aí, porque isso aí vai fazer com que eles tenham esse respeito lá no futuro. Porque só falar não adianta, como a Mônica falou, disse agora há pouco aqui. Se ficar explicando, você não mostrar como que isso funciona, lá na frente ele vai estranhar e vai abandonar tudo isso aí, né? Perfeito. A gente vai dar um tempinho aqui no nosso programa, mas você não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. A gente está falando hoje sobre um tema muito importante, criança e religião, e a nossa convidada especial, a Mônica Etz. Rapidinho, a gente vai e daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa vai ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã e oferece a você semanalmente um tema da atualidade estudado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Estamos retornando e, como falamos, era rapidinho esse nosso intervalo, só ajustes técnicos, e estamos retornando com Semeando a Boa Nova. Nosso tema de hoje, falando sobre crianças e religião, estamos com a Mônica Etes, e no primeiro bloco foi muito rico todas as explicações, toda a essência proposta no nosso programa, que venha a envolver a missão dos pais, a educação moral e a importância dos exemplos no processo de educação, no processo de apresentação da religião a todas as nossas crianças. E, Mônica, a gente está retornando com uma pergunta muito especial aqui para o nosso segundo bloco. É comum muitas pessoas comentarem que não desejam impor aos seus filhos determinada religião, deixando para que essas crianças, na fase de adolescência, na fase adulta, escolham para qual religião elas devam se encaminhar, né? Qual a responsabilidade dos pais nesse sentido? Olha, aí é uma armadilha, né? Porque deixar para mais tarde é justamente no período da tempestade. Então, eu acho que o telhado tem que construir enquanto é sol. Depois que está chovendo, é quase trocar o pneu enquanto o carro está andando. A crise da adolescência, ela é uma fase difícil. Você querer inserir ali novas regras morais, uma religiosidade, tem que ter muita sorte de conseguir. O ideal é que ela já tenha isso construído desde a infância. Aí, por que será então que a criança não está aceitando? A gente tem que refletir. Falta fortalecer o vínculo afetivo. Pode ser uma questão de uma interferência espiritual, né? Um inimigo de outras vidas, não querendo que a criança se desenvolva, né? Então, tem que refletir o que está acontecendo. Ou, de repente, a própria postura dos pais que não são muito ligados, né, a frequentar nenhum lugar religioso, né? Então, tem que ver o que é. Mas o interessante é construir o telhado enquanto está sol. Perfeito, muito bem colocado, Mônica. Clarissa, essa questão, né, de nós deixarmos os adolescentes ou esses pré-adultos, né, decidirem suas religiões, isso acontece em outras fases no processo de formação e de educacional. A gente deixa a criança escolher o que ela quer comer, a gente deixa a criança escolher a escola que ela quer frequentar, ou se frequenta a escola, é assim que funciona? Não, muito pelo contrário, né? A gente atua ativamente em tudo, né, da educação intelectual dos nossos filhos, das escolhas de comida que eles fazem, né? A gente se preocupa muito com isso, é isso que eu comentei no começo. Eu, como mãe, agora me preocupo exatamente com o que ele vai comer, o que ele vai fazer. Então, se a gente se preocupa com as coisas da matéria de maneira tão intensa, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, por que a gente também não vai fazer o que é melhor para os nossos filhos do ponto de vista moral? Que vai auxiliá-los, né, a enfrentar a vida de uma maneira melhor, de ter uma educação, uma saúde mental, uma saúde espiritual melhor. Então, a gente tem que se dedicar com afinco nisso, né? E fazer as melhores escolhas pelo nosso filho, porque ele não pode escolher nesse momento. Ele não tem a maturidade naquele momento para escolher. Depois, quando ele crescer, quando ele se desenvolver e quiser escolher outro caminho, ele vai ter total livre-arbítrio para isso, mas a base moral vai estar lá, que a gente escolheu para ele por ser o melhor para ele, né? É isso aí. Maria, eu lembro que a minha filha mais velha, né, ela foi comer o primeiro docinho no seu aniversário de 1 ano de idade, né? A gente não deixava nem ela comer um doce, né, que era toda aquela preocupação. E quando veio o segundo filho, eu lembro como se fosse hoje, ela devia ter assim uns 15, 20 dias e a mais velha estava dando um pirulito para ela no berço. Então muda muito, né, de um filho para o outro, no avanço das coisas. Será que a gente relaxa no momento da educação e da orientação dos nossos filhos com o passar do tempo?
Olha, eu tenho a impressão que ao seu lado tem uma pessoa que pode falar muito melhor, porque eu tenho 4 filhos, ela tem 6. Não, Então, mas a melhor do pergunta que foi na- pertinente. Eu passo para o Marinho e a Mônica complementa, né? Tá bom. Mas olha, é verdade. O que eu posso dizer assim, em tom de brincadeira, é que é um aprendizado para nós pais, né? Se a gente pegar, por exemplo, o número de fotografias que a gente tirou no primeiro filho e o número de fotos que a gente tirou do último, o último está reclamando que não tem foto nova dele. Então, esse aprendizado, né, de nós irmos retirando ou vendo o que importa, vendo o que efetivamente ocorre, é uma grande experiência a educação dos filhos, né? E principalmente quando nós temos os filhos numa idade ainda jovem, né? Quando nós somos muito jovens e somos pais com muita juventude, a gente precisa ouvir os mais velhos também, tem que ouvir os nossos pais para transferir um pouco de experiência para isso, porque é um aprendizado. E sempre, se nós tivermos amor, nós vamos procurar fazer o melhor que a gente sabe. Mas, de alguma maneira, nós vamos cometer equívocos também, né? Então, daí a importância de termos conversas como essa, para que aqueles que estão iniciando essa trajetória agora, aqueles que têm crianças, aqueles que têm filhos ainda nessa idade que a gente chama da educação infantil, né? Que eles procurem efetivamente se instruir, procurem efetivamente seguir uma linha de preparo religioso da criança, né? Porque se nós amamos efetivamente os nossos filhos, né, vamos lembrar deles não como crianças, não vamos lembrar deles como quem está adolescendo, vamos lembrar deles como adultos, vamos imaginá-los como adultos, passando pelas grandes dificuldades da vida. O que é que nós estamos dando para eles, né, agora, que vai ajudá-los nos momentos difíceis quando eles forem adultos? E há aqueles que até precocemente já passam por isso, não é? Mas se nós quisermos ter uma ideia da importância do ensinamento moral, do ensinamento religioso, a fé, a confiança em Deus, né? Confiança no mundo, vamos imaginar como é que eu vou equipar, como é que eu vou dar condições para o meu filho e para a minha filha, para que no momento mais difícil da vida ela tenha dentro dela os recursos que necessita para que diminua o sofrimento que está ali. É a ideia da tempestade do telhado que a Mônica acabou de colocar. Mônica, e para a gente escalonar isso, né, que nem o Marinho já revelou, do primeiro para o sexto, teve mudança na influenciação e na formação religiosa dos filhos? Então, é a mesma mãe e o mesmo pai, a mesma educação, mas espíritos muito diferentes entre eles, assim. Então, você tem criança que tem, assim, muito egoísmo, e tem outras que têm um coração muito bom, e outras intermediando ali. Aí você fica, tem alguma coisa aí. O que é ser alguma coisa? São experiências do passado, né? São a bagagem que o espírito traz. O que a gente percebe é que a gente acaba tendo que buscar mais coisas. Por exemplo, a Melissa, ela passava mal, chegava a 20% de respiração durante 2 anos, 2, 3 anos. Foi a época que mais eu fiz prece. Eu fazia prece 24 horas por dia, né? Então, quando ela ficou boa, eu me olhei no espelho e estava com os cabelos brancos já. Aí eu falei, minha juventude passou e eu nem vi. Então, eu vejo que os pais é uma porta de rendição moral para os pais, cada filho. E também tem que ter muita renúncia para conseguir desenvolver a moral dos filhos, tem que ter muita renúncia. Porque se a gente quer que o filho não fique viciado na internet, mas os pais são consumidores de internet, como é que eles estão vendo na internet, na televisão? Então, são posturas que vão fazer parte desse desenvolvimento espiritual da criança. Então, isso é interessante. Teve uma experiência na ilha de Samoa, que uma psicóloga estudou diversas meninas na crise da adolescência e percebeu que ali quase não tinha nenhuma crise.
que elas ficavam lá naquela ilha, era uma vidinha pacata, e não tinha esse estresse todo do jovem entrar em depressão, drogas, brigar com a família toda, tem horas que chora muito, tem horas que tá... Era uma coisa suave, né? Então a gente percebe que o meio influencia muito, né? Então o lar influencia, a mente do pai e da mãe influencia, os pais consumidores, o que eles estão consumindo influencia, os professores, né? O mundo ideal é que os professores se desenvolvessem moralmente também, para que os alunos ficassem nesse hálito, né? Isso é importante porque a gente sente a vibração do outro e a criança sente bastante. Por exemplo, tem gente que chega perto da gente e a gente tem ideias, assim, insights, só com a vibração da pessoa. Então, os professores deveriam ter assim no currículo a necessidade do desenvolvimento moral na sua vida íntima, porque você está entregando o seu filho ali, né? Aí você educa em casa, entrega seu filho, sabe lá Deus quais são as vibrações daquele professor. Então, Mônica estava pensando aqui, né? Os pais, eles imagina a pressão dos pais em ser perfeitos. Eles não precisam ser, porque nós não somos efetivamente, né? Então, até quando a gente erra, é uma oportunidade da gente ensinar a criança. Filho, o papai e a mamãe errou, mas olha, a gente se esforça para melhorar. Papai e mamãe não conseguem fazer isso hoje, mas a gente se esforça para melhorar. Né? Porque senão também a gente entra num looping de perfeição que a gente não pode errar para os nossos filhos. E a gente não ensina a eles que eles vão errar. Mas o importante de cada erro é tentar tirar os aprendizados, tentar se esforçar para ser melhor. Né? Então, até nos nossos erros, a gente precisa passar um ensinamento para a criança, para que ela possa acostumar com os erros dela também e não se frustre. Né? Cada vez que ela erra, entre numa dificuldade com uma culpa muito grande. Então, nós não somos perfeitos, mas é uma construção. Quando você falou de redenção para o pai e para a mãe, é uma oportunidade de se esforçar em ser melhor e passar isso para a criança. Isso, é importante mostrar que você é humana, né? Que você erra. Se você mostrar que é perfeita, a criança se desestimula. Ela acha que nunca vai alcançar isso. Mas estamos no esforço, é importante. Interessante esse episódio aqui, este ponto da nossa conversa que Clarissa e Mônica levantaram, está me lembrando um caso real que eu gostaria de colocar. Claro. Eu conheci um colega de profissão brilhante, um engenheiro brilhante, uma criatura assim extremamente bem-sucedida na profissão, uma pessoa assim muito bem-sucedida na relação social, né? Um grande esportista. Ele era um campeão em tudo, vamos assim dizer, sabe? E ele tinha 2 filhos. A filha seguia exatamente o padrão que o pai tinha. Melhor aluna da escola, ganhava os campeonatos todos. Quer dizer, sabe aquelas pessoas que se destacam pela excelência pessoal que eles têm. E o filho começou a se deprimir porque ele não conseguia acompanhar. O pai não conseguia acompanhar a irmã. Né? Ele se questionava, falando, puxa vida, então eu não sou... E trouxe para esse rapaz, hoje já um adulto, né? Trouxe para ele um problema psicológico de não aceitação das falhas que ele tinha. Por quê? Porque a referência que ele tinha de excelência em tudo, escola, esporte, profissão, era muito alta para que ele não conseguia alcançar. Né? E começou a trazer problema psicológico para ele. Então, essa condição que nós estamos aqui conversando, dos pais saberem compreender os limites que as crianças têm, é muito importante. Aqui no Semeador, nós temos um projeto, o Projeto Sementeira. O Projeto Sementeira é dedicado para ajudar as crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Coisas de déficit de atenção, dislexia, descalculia, que as escolas percebem essas limitações, entram em contato aqui com o nosso projeto, agora até um pouco prejudicado pela pandemia, pela distância social, mas não está interrompido, a gente continua de alguma forma procurando atender, exatamente para ajudar as crianças, né?
E tem todo um trato psicológico para mostrar para a criança que ela está dentro do que ela pode fazer, e também uma orientação aos pais, para que compreendam a limitação natural que a criança tem. E aí vem o problema dos professores. O professor que não está preparado para lidar com isso. O professor que quer aquele desempenho da classe inteira, todo mundo igual, e não percebe que tem alguém ali que não tem aquela condição, tá certo? Não porque seja menos inteligente, não porque seja menos adequado, mas simplesmente um limite pessoal que a pessoa tem uma outra maneira de aprender. Então veja que beleza o mundo que nós estamos encontrando hoje, que conseguimos tratar essas coisas de uma maneira que há 30, 40 anos atrás nem se pensava de como é que a evolução, né, em todos os sentidos, né? A evolução da pedagogia, a evolução da psicologia, a evolução da religião, né, os ensinos religiosos, o ensino espírita, né, que mostra que cada espírito é único, tem os seus atributos, tem as suas excelências, tem os seus limites, né? E a gente vai aprendendo a respeitar isso tudo. Perfeito. Você participe do nosso programa respondendo a nossa enquete, muito importante a sua participação, pelo que nós temos aqui nas prévias, as respostas estão muito equilibradas. Então participe, que participando do nosso programa você concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e também pela Fonte Viva, uma editora em São Paulo e outra em Minas Gerais. Clarissa, nós estamos bem aí na mídia social, muita participação. Temos sim. Pessoas comentando como elas fizeram ou como acham que deveriam, né, auxiliar na educação moral das crianças. Como, por exemplo, a Thaís Magalhães, que comentou que em casa o pai dela, quando ela era criança, fazia evangelho junto. Aí eles faziam perguntas, aprendiam. E ela tem certeza que isso fez toda a diferença nas escolhas, na vida dela. A Vera Chiarato também falou que ofereceu, né, todo o ensinamento da doutrina espírita e tem certeza que isso ajuda a guiar as filhas. Enfim, a Marlene Luzinetti comentou que ela acha que a gente tem que auxiliar as nossas crianças a fazer oração quando acorda, quando vai dormir, ensinar a agradecer, a ler livros, né, com histórias, enfim, religiosas. Então, eles estão compartilhando bastante exemplos e experiências de como auxiliar na educação moral das crianças. Perfeito. A ler livros, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu tinha, não é que eu tinha dúvida, eu até já fui livreiro, tive livraria já, que a importância que tinha você ler o livro para as crianças, desde pequenininha, você já começa a ler um livro para ela, que é passar a experiência. Eu tenho dois netos, 4 netos, um deles hoje, a mãe dele lê, a mãe dela lê. Eu percebo que a menina, essa minha neta, ela com 2 anos, ela já tem interesse por livros já. É fundamental que se leia livros, né? Mas eu queria voltar um pouquinho no assunto que nós estávamos antes da sua intervenção, que eu acho que a parte mais difícil, viu, Marinha, e Mônica e Clarissa, acho que a parte mais difícil que tem é você tentar fazer a criança ver que cada um tem um talento, certo? E que esse talento dela, que ninguém nasce desprovido de um talento natural. E que esse talento natural é o que tem que ser desenvolvido. Se você desenvolver o que é natural, que é o talento natural, aquilo, como diz o caipira, né? Corre igual o rio bom, sabe assim? A água corre rápido, né? Vai embora. E se quando você tenta subverter, desenvolver um talento que não é natural da criança, consegue também, mas é mais difícil, né? Ele encontra um pouco mais de resistência. E principalmente é fazer a criança, como a Mônica tem essa experiência já de vários filhos, né? Eu tenho de 3 filhos, fazer com que aquele talento natural seja respeitado pelo outro. Até pelo cônjuge, né? Aceite. Porque às vezes eu quero que ele seja médico, por exemplo, né? Não, eu quero que ele seja engenheiro, eu quero que ele seja... Não. Que esse natural seja respeitado por ambos e pelos irmãos também, né? E pelos irmãos. E acho que essa é a parte difícil, a parte mais difícil que tem, porque aí você torna a pessoa, às vezes, improdutiva. Aconteceu aquele exemplo que o Marinho contou agora, né?
esse menino talvez tivesse um talento natural diferente da menina. Talvez ninguém prestou atenção. Vamos desenvolver esse talento nele, deixar correr, né? Você teve essa dificuldade, Mônica, lá, com 6 filhos, assim? Já que cada um... Eu já tive muitas dificuldades, muitas. Dá para fazer um livro, né? Tem o Miguelzinho, de 5 anos, tem a Mari, de 7, e aí vai até 13, 14, 21. Bem complexo, mas queria pegar essa questão do livro, né? Eu acho importantíssimo, porque em termos de evangelização espírita, às vezes o próprio evangelizador não conhece direito a doutrina espírita, né? Está aprendendo ali, mas se pudesse estimular a leitura da criança e do jovem, ele vai buscar direto na fonte a água mais pura, né? Então ele aprende sozinho a buscar. E tem, se os pais puderem comprar os livros de historinha, se não tem um canal, Projeto Letras de Luz, que tem recontos das histórias que o Chico psicografou. A criança não sabe ler, mas ela pode ter contato ali com a história. É importantíssimo, porque aquilo vai mexendo com o imaginário, com o cérebro dela, e realmente as histórias marcam, né? Marcam dentro dela, né? Então, temos perguntas de ouvinte também, né, Clarissa? Temos, Mônica, no começo você estava falando, né, sobre a sociedade, né, sobre a evolução moral, e o Salomão, ele gostaria de saber quando foi que a humanidade viveu sem sofrimento, mesmo um só dia. É interessante se a gente sempre viveu essas dificuldades, né? E se teve algum dia, algum momento que a gente não teve sofrimentos. Agradeço muito a Salomão, porque eu adoro falar da questão do sofrimento, né? Tem um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Olha, eu diria que a gente vai caminhando para um mundo de menos sofrimento, né? Um mundo de regeneração seria assim, imagina, não ter obsessão, não ter drogas, não ter prostituição, isso é o paraíso, já seria o paraíso, né, para todos nós. Mas o sofrimento não é um bicho de 7 cabeças, né? Vamos pensar o seguinte, vamos lá. Como é que se construiu o instinto no animal, né? Ele foi construído na base de prazer e sofrimento. Então, como é que a lebre aprendeu que a qualquer barulho ela tem que sair correndo? Porque quando ela não correu, alguém devorou ela e ela guardou aquela informação de sofrimento. Então, ela passa para a nova geração essa informação, e aí foi construindo o instinto. Então, o instinto de sobrevivência foi construído de prazer e dor, prazer e dor. Quando chega na época do homem das cavernas, ele tem muito instinto ali animal dentro dele. E ele vai atacar o outro e sofre muito, porque a lei de sociedade ali, né, tá agindo, e se ele não respeitar, a tribo vai matar ele e tal. Então, ele ainda está nesse processo de aprender do prazer e dor. E ele começa a refletir profundamente em Deus, no porquê da vida, quando ele sofre a perda dos seus entes queridos. Isso estou falando lá dos homens da caverna. Então, esse sofrimento faz ele questionar o porquê da vida, por que ele está ali. Então, se você imaginar uma escala espírita, então você coloca uma linha vertical do progresso das primeiras encarnações, e esse sofrimento desenvolver o intelecto, certo? Nós somos espíritos medianos, estamos ali no meio dessa escala aí. Muitos de nós, eu diria, eu também, né, caminhamos esperando a dor. Tipo, eu só vou tirar nota boa da escola depois que eu tirar nota baixa. Eu só vou cuidar da minha saúde quando o médico falar que eu estou mal. Eu só vou ao dentista quando o meu dente doer, né? Então a gente fica esperando a dor, né? Então eu só vou fazer comida quando eu ficar com fome. Eu só vou trabalhar quando... Então a gente ainda... O nosso progresso ainda é muito lento, porque a gente fica esperando a lei de causa e efeito fazer... Agora, nosso progresso vai ficar muito mais rápido quando a gente tomar as rédeas e resolver melhorar por si próprio, entender a ideia da evolução e
E aí vai. Aí não fica esperando a dor, senão a gente fica parecendo aquele carrinho, não sei se existe, mas esse carrinho que bate na parede e volta. Tem. Bate e volta, bate e fica batendo. É o sofrimento. Você bate e não deu certo, aí vai para outro lado. Isso demora bastante, mas é o que faz a gente caminhar por enquanto. Mas o ideal é a gente ir pelo amor mesmo. Perfeito. Trazendo a brasa aqui para a nossa sardinha, voltando um pouco a falar sobre a religião nas crianças, uma reflexão importante, Mônica, que é o seguinte: quando esse jovem, esse adolescente, essa criança não deseja participar do culto religioso, não quer frequentar a igreja, como os pais devem se comportar, o que a gente deve fazer, se a gente deve impor, qual é o comportamento que a gente poderia dizer para essa circunstância? Aí são faixas etárias diferentes, né? Se for jovem, né, é um comportamento que acontece muito, né? De questionar a religião, questionar as regras, se afastar dos pais e tal. Se ele já tiver o hábito, desde pequenininho, de ir, é mais fácil, que aí vai pelo hábito, vai pela força do hábito, né? Agora, se não tiver, tem que ter mais cautela, porque você não pode perder a amizade ali naquele momento tão difícil, né? Então, é importante criar esse estilo de vida antes da puberdade, porque depois você não pode fazer disso uma briga, porque ele pode acabar ficando com mais raiva ainda da religião. E aí o tiro sai pela culatra. E saber o seguinte, que na adolescência eles vão questionar a religião, questionar tudo. Na criança, volta a questão do amor e energia, né? O amor colocaria ali os estímulos. Será que está faltando estímulo para ela ir? Energia é a hora que você, né? Filho, vamos lá. Não, filho, vamos. Vamos. Você sabe, tem que ir. Vamos. Isso é energia. E o amor é ver se a casa espírita, de repente, não está oferecendo, ou outro lugar que a pessoa esteja indo também, se os estímulos não estão acolhedores, né? Porque às vezes a criança tem um problema de prestar atenção. E aí chega lá, não tem nenhum recurso. Não tem uma historinha, é um blá 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 do início ao fim. E aí até para o adulto isso é difícil, imagina para a criança. Então investigar ali, de repente até trocar de centro, se for o caso, né? Se você trocou de centro espírita 5 vezes e não deu certo, eu acho que aí falta um pouco de energia, né? De perseverança. Muito bem colocado pela Mônica. Eu lembro da dona Neuza, que eu acho que ela tinha mais energia do que amor, né? Que não tinha não tinha negociação, né? Nós tínhamos que ir de qualquer jeito. E ela usava de uma psicologia, né? E usando alguns artifícios da doutrina e tal, e que se a gente não fosse, a coisa ia ficar muito pior. Então, e eu agradeço muito, porque... Deu certo. Deu certo. Você está aqui hoje. Veio por acréscimo todo esse amor energético da dona Neuza, mas em brincadeira a gente precisa realmente colocar disciplina, né? Como nós dizíamos no bloco anterior, e a Clarissa foi muito feliz, quando a criança não quer ir na escola, você não fala, filha, tudo bem, então fique em casa, né? É uma condição obrigatória. Então a gente tem que entender que existem disciplinas, obrigações, responsabilidades, e isso foi muito bem colocado pela Mônica. Diga, Marinha. Não, eu só estou aqui aproveitando e repassando aqui na minha memória situações que aconteceram, né, que só confirmam isso que nós estamos aqui falando, né? E essa questão da disciplina, ela passa por nós também, né? Talvez eu não seja uma pessoa muito disciplinada, e à medida que a minha disciplina falha, eu consequentemente não vou desenvolver a disciplina do meu filho e da minha filha, né? Então, se nós queremos exigir disciplina dos filhos, aí entra o ponto do Hélio. Nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos ter um sistema que venha fazer parte, né? Sabe, Flávio, é interessante como que, nesse momento aqui de pandemia, de vez em quando nós ouvimos um companheiro que, em função da circunstância, né, nós não podemos lotar o centro como habitualmente a gente fazia antes da pandemia. Este nosso pequeno salão aqui ficava lotado, né? Numa palestra, quando nós tínhamos um evento especial, alguma coisa.
havia uma concentração, uma aglomeração de pessoas aqui, porque eles vinham aqui, né? Ou vêm aqui, fora da época da pandemia, beber aqui na fonte. Mas nesse momento, transitoriamente, isso não está sendo possível, né? E nós recebemos relatos de amigos que falam: nossa, eu estou sentindo uma falta enorme. Eu não me sinto completo. Parece que chega naquele dia, que é o dia que nós tínhamos que ir ao centro, que nós não vamos ao centro, nos falta alguma coisa. Tivemos uma companheira que chegou um dia desses aqui, que eu fiquei emocionada quando ela entrou aqui. Olha que lindo, né? Depois de um ano e pouco que não podia chegar, entendeu? Então, o que significa isso diante da disciplina, né? Significa que nós também criamos coisas que fazem parte da vida da gente. Da mesma maneira que o pai, a mãe faz parte da vida da gente, da mesma maneira que o irmão, o primo, né, faz parte da vida da gente, que a escola, que os professores fazem parte da vida da criança, né? Nós precisamos criar uma condição que a religião também faça parte. Sem exageros, né? Mas simplesmente como algo que é mais um tripé de sustentação daquele espírito que está passando por uma experiência aqui na Terra. Legal. Clarissa? E aí vai da criatividade dos pais também a entender uma maneira natural de inserir isso de acordo com a faixa etária e o comportamento da criança, né? Com o Pedro, meu filho tem 1 ano, e eu fiquei pensando, como trazer a religião para ele com 1 ano? Eu pensei, gente, ele gosta de dar tchau para todo mundo. Então, peraí, eu vou usar isso, né, algo que ele gosta de fazer, e mostrar o céu para ele e começar a falar, olha o papai do céu lá, sabe? Agradece o papai do céu. Hoje, todo dia ele acorda e já começa a dar tchau para cima, sabe? Então, criou um hábito nele, né? E aí eu fico pensando no futuro, o que eu posso fazer? Talvez fantoche. Talvez exista algum fantoche que seja ali de Jesus, que eu possa brincar com ele e de alguma maneira passar algum aprendizado. As historinhas, né? Eu tenho uns livros da Turma da Mônica e eu vou lendo. Ele pode não entender, mas está interessando o livro. Então, quando ele começar a entender, eu vou ler a historinha da Turma da Mônica sobre o Evangelho, sobre Kardec, sobre Chico Xavier, porque tem, né? E ele vai começar a entender. As músicas, né? A criança gosta muito de ver vídeo e existem músicas espíritas, músicas religiosas, enfim, também vai da criatividade dos pais de trazer algo de maneira leve, natural, de acordo com o que a criança gosta. Então, não é só ir no centro, não é só ir em algum local religioso, é trazer como uma brincadeira, como um estímulo com a faixa etária, a informação, né, para que ela possa ir criando, para que ela possa ir se acostumando com isso ao longo do tempo, né? Acho que as ferramentas vão mudando ao longo do tempo, né? Eu lembrava que a minha mãe, por exemplo, ela usava muita psicologia. Ela andava com 2 psicólogos o tempo todo. Do pé esquerdo e do direito. Um em cada pé. E ela tinha uma pontaria, cara. Ela não perdia. Acho que naquela época, tivesse um concurso de mães de empatava, né? Porque elas tinham uma pontaria muito grande. Hoje isso não funciona mais. Acho que não funciona tanto, pelo menos, né? Então, vai ter outras maneiras de se fazer com que a criança... Até o Evangelho no Lar, acho que nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Ainda hoje aqui, acho que é fundamental que se fale. Como é que você faz a pessoa ficar no Evangelho no Lar, né? Com tantos estímulos que a criança tem na televisão, na internet... Será que é lícito usar a internet? A Mônica deu agora aqui um endereço legal aqui para a história de Chico Xavier, né? Eu hoje, comecei que de 2 anos que eu estou acompanhando ele agora bastante, tem chama 3 palavras, me parece que é coisa de evangélico, provavelmente, que coloca aquilo, né? Tem a história de Jó, né? As musiquinhas da filha de Jó, que olhou para trás e virou estátua de sal, sabe? Tem muita coisa interessante assim na internet hoje para você colocar. Hélio, muito bem colocado, né? Quando você comentou de outra religião, né? Ou de outro recurso aí trazendo pelos nossos irmãos. E aí eu gostaria de perguntar para a Mônica, quando o nosso filho, né? O nosso adolescente, a nossa criança, né? Quando nós temos a responsabilidade por ele, opta por outra religião. Como nós devemos agir? Se for criança,
ele vai optar por aquele que chama mais atenção, né? Que é aquele que fizer mais festinha, né? Aquele que trouxer mais recursos, mais história, mais vínculo afetivo. E aí ele vai. Agora, o jovem é realmente uma fase que ele costuma trocar de religião. E ele busca realmente aquele que tem mais a religião que tem mais informação, que explique mais. Ele tem uma sede de conhecimento. E o curioso é que a gente vê jovens saindo da doutrina espírita para buscar algo mais sério, com mais conteúdo. Aí a gente fica, e ele não achou isso, né? Então, talvez ele não tenha buscado na fonte. Talvez ali os coordenadores de mocidade não ofereceram a doutrina espírita propriamente dita, né? Então, às vezes, há uma preocupação de aumentar o número de jovens na casa espírita e se utilizam de muitas coisas para chamar, para aumentar. Então, vão fazer lá festas, vão fazer até balada mesmo, né? E aí perde aquele público que estava querendo o estudo propriamente dito, né? E a gente vê isso acontecer e é triste porque a gente sabe que tem crianças que estão vindo, jovens preparados, né, para ajudar no desenvolvimento da Terra, do planeta, nessa transição planetária. E que o Espiritismo vai ser, então, uma alavanca nas mãos deles. Então, seria assim, um casamento, né? Eles estão assim, o jovem tem uma coisa muito característica, que é uma energia de querer mudar o mundo. Depois passa, né? Depois a idade vai chegando e a gente desiste, né? A gente quer dar conta do nosso universo pequenininho, né? Mas o jovem tem essa coisa de questionar tudo e querer mudar o mundo. Aí ele tem lá a vontade, encontra o espiritismo e identifica isso uma alavanca para mudar tudo. Então essa é a ideia da nova geração. Mas acontece que às vezes esse casamento não acontece. Então acho que o melhor dos mundos seria o hábito de ler, né? Procurar ali as obras de Kardec, a Revista Espírita, as obras do Chico, do Divaldo, e é um universo de informação. Eu acho que talvez seja oportuno nós agora abordarmos um aspecto que eu sei que a Mônica e seu esposo, o Volteno, estão muito dedicados a esse projeto, não é? Que quando nós falamos na evangelização infantil, quando falamos na mocidade espírita, né? Muitas vezes o centro espírita, a casa espírita, não tem o tamanho necessário para que crie grupos de evangelização e grupos de mocidade que seja atrativo para a criança, que seja atrativo para o jovem, né? Independente de tudo que se possa ter de conteúdo, tem um aspecto que é muito importante, que é a satisfação da pessoa. Quer dizer, o jovem, a criança, não pode apenas ir participar da evangelização infantil ou participar da mocidade espírita porque os pais querem que vá. Tem que ser algo que os atraia. Tem que ser algo que eles gostem, tem que ser algo que faça parte, tem que ser algo natural e tão espontâneo que o dia que eles não forem, eles sentem falta daquilo. Nós precisamos criar essa condição. E aí vem uma coisa muito importante que talvez eu não seja a melhor pessoa, porque eu não tenho autoridade nem moral, nem institucional para isso, mas eu penso que as casas espíritas deviam se unir mais. E não é uma reunião tipo reunião de congresso, tá certo? É unir no trabalho, efetivamente. De tal maneira que se você não tem numa única casa uma mocidade, 2, 3, 4 casas podem se juntar e criar uma mocidade com aquele grupo que está ali, não é? Eu sei que esse é um projeto que está em desenvolvimento em São Bernardo do Campo. Gostaria de estimular muito isso, aproveitando a oportunidade para aqueles dirigentes que nos ouvem, né, que procurem se unir efetivamente. Mas não estou falando da união institucional, não estou falando da união que tem um conselho, não é disso. Eu estou falando do trabalho em que
as casas se unem para fazer alguma coisa. Né? Nós, no semeador, temos, por exemplo, a produção da pomada, vovô Pedro aqui. Como é que nós conseguimos fazer essa pomada? Porque nos unimos, 15, 20 casas espíritas vêm aqui, são irmãos que se unem para fazer um trabalho. Nós precisamos estimular mais isso no sentido principalmente da mocidade espírita, para que tenha escala, para que tenha condição de atrair o jovem efetivamente nessa coisa. Enquanto tivermos aquela ideia de que a minha casa é autossuficiente, nós não vamos estar crescendo, né? Para você ver, Marinho, que isso é muito pertinente, né? Saiu até a resposta e o resultado da nossa enquete, onde como incentivar a religião nas crianças, nas nossas duas perguntas principais, participando do Evangelho no Lar e a evangelização infantil, com 35% cada. Então é um pensamento comum, até inclusive de quem participou isso. E não muito atrás, estimulando a prática da caridade com 30%. Então esse foi o nosso resultado, 35% em cada uma das primeiras questões, participando do Evangelho no Lar e a evangelização infantil e estimulando a caridade. E é dessa maneira que são os propósitos, né, desses encontros, das reuniões, dos grupos de evangelizadores, de mocidade e até dos próprios frequentadores da casa. Diga, Marinho. Não, eu não queria perder a oportunidade, quando nós falamos de que as casas espíritas precisam se unir, eu não queria perder a oportunidade aqui de lembrar uma campanha que os nossos irmãos lá do Ceará da Fraternidade estão fazendo para este fim de semana. Perfeito, muito bem lembrado. E aí vem a oportunidade da gente dar um exemplo do que nós estamos falando, né? É isso aí, divulgar. Vamos ajudar os irmãos do Ceará da Fraternidade de São Caetano no evento que eles vão ter amanhã. Isso, né? mesmo. Eles amanhã vão realizar um trabalho de produzir um almoço através de delivery, né? Uma macarronada com almôndegas e tal. E eu estou sem o telefone deles aqui de imediato, mas talvez o Flávio possa já passar. Por enquanto fica o estímulo de que nós efetivamente liguemos para lá, façamos a nossa encomenda. Eles têm o delivery, né, que pode ser colocado, né? E com certeza isso vai ajudá-los na manutenção de toda a estrutura que eles têm ali, em que tantas pessoas eles atendem todas as semanas, né? Perfeito. Marinho, eu prometo aqui que a gente vai trazer as informações até antes do final do programa. Se eu não me engano, também na nossa arte vai estar ali o folder divulgando, mas eu queria aproveitar fazendo um vínculo, né, com a nossa enquete. Já achei aqui. Já achou, Marinho? Por favor, então. Olha, o delivery do almoço de amanhã, que é o almoço de um espaguete com almôndega, né, ali do Ceará da Fraternidade, ele pode ser feito com a encomenda nos telefones 42261431, né, e 981543889. Falando com a Fátima, né? Falando com a Fátima, né? Perfeito. A gente pode até colocar isso aqui de novo aqui no Facebook, para quem quiser depois repetir e ver, né? Só lembrar o nosso ouvinte que é delivery drive-thru, preferencialmente as encomendas antecipadas, não deixar tudo para a última hora ou perto da hora do almoço do domingo, que capaz que vai faltar. Então tá bom. Mônica, trazendo novamente aquela nossa questão, como o Evangelho no Lar pode auxiliar nessa missão dos pais, né? Na evangelização infantil, de como fazer com as crianças pequenas, apresentando às vezes naquele momento muita agitação, né? Falta um pouco de compromisso para isso. Muito bom, olha, a novidade é descobrir, sabe o quê? Que o Evangelho no Lar, quando tem criança, é uma evangelização. E se é uma evangelização, tem que ter um preparo, tem que ter um material para apresentar, tem que pensar com antecedência que historinha vai levar, que recurso. Eu não tenho nada. Vê na internet se você tem uma gravura, faz um teatrinho. Eu não tenho nada. Pega uns copos ou umas tampinhas de garrafa e inventa que é personagem e adapta ali o material. Sem ficar com vergonha, porque tem outros adultos à mesa e que você vai ter que ali se infantilizar para poder passar o conhecimento. Mas quando Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, o que está impedindo a criança de entender o culto? São as palavras? É a falta de recurso? É muito tempo? É a fome?
a criança está agitada demais. Então, são esses impedimentos que você tem que mapear e dar conta deles. Ela só come, ela só quer comer biscoito na hora do culto. Põe ali o biscoito do lado dela, então. Sem né? problemas. Sem problemas, né? Negocia ali para que ela realmente aproveite aquele momento. E Mônica, deixa eu só te fazer uma pergunta também, complementando essa. Como que nós devemos agir, né? Porque não estamos conseguindo ir na evangelização infantil nesse momento de isolamento social? Tem as evangelizações virtuais, né? Tem umas que são em tempo real, é muito legal, né? A criança cria ali é interessante que as crianças estão criando um vínculo com os evangelizadores mesmo virtualmente, isso é muito bom. E também tem para o jovem, né? As mocidades. Eu acho que quando acabar a pandemia, isso vai continuar. Isso vai continuar. E o que está acontecendo é que às vezes eles não viam a avó porque a avó estava em outro estado. Agora estão vendo a avó no meio da evangelização ali, assistindo. Então, é um ambiente diferente que tem as suas vantagens também. Então, acho que é procurar essa evangelização virtual. Perfeito. Clarissa, quem foram os ganhadores deste nosso sábado dos livros? Hoje foram ganhadoras a Cleusa Ramos e a Thaís Magalhães, Flávio. Eu sou o Turibinho hoje. Turibinho. Elas podem vir retirar todo sábado às 9h30 da manhã, aqui no Núcleo Espírita O Semeador, que fica na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André. E eu queria convidar os nossos espectadores ouvintes que no próximo sábado nós estaremos presentes aqui falando sobre ansiedade e espiritualidade, um tema muito especial para o momento atual. E os nossos convidados serão a Adriana e o Nailson. E queria dizer que, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, mas você pode ficar conosco acompanhando todos os programas, todas as gravações e no nosso site no O Semeador, www.semeador.org. E também um convite especial para 24 horas do dia, 7 dias por semana, acompanhar nossa programação na web rádio osemeador.org. Músicas especiais, podcasts, apresentações, evangelho, comentários e o programa também Semeando Boa Nova está lá na nossa rádio e web rádio osemeador.org. E lembrando que esse programa também está disponível no YouTube e hoje, a partir das 18 horas, você vai poder rever a reprise do nosso programa na nossa rádio web rádio osemeador.org. E uma boa semana para você, ouvinte.